A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Gostaria de convidar você para dar o seu like. Se você não é inscrito em nosso canal, gostaria de convidá-lo também para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e também, logo abaixo deste vídeo, você pode ir na descrição e clicar em uma importante dinâmica para te ajudar no lado pedagógico, né, na aplicação desta lição. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 e traz como tema a estrutura da Bíblia. Na verdade, os livros que compõem a Bíblia Sagrada e a maneira como eles estão organizados e distribuídos, nós chamamos de estrutura da Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela possui uma estrutura singular. Ela está dividida em dois blocos distintos, Antigo e Novo Testamento, divididos em capítulos e versículos. São 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. São 31.173 versículos, sendo que 23.214 está no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. Suas principais línguas, grego e hebraico, ou hebraico e grego. Sua origem tem como ponto de partida o fato de ter sido escrita por cerca de 40 autores diferentes nas mais diferentes tarefas da vida diária: política, serviço militar, serviço público, sacerdócio, pastor de ovelhas, enfim, como eu disse, nas mais diferentes áreas da vida. E cada um deles, distintamente, eles eram agentes do seu próprio momento histórico. Entre eles nós podemos citar Moisés, que foi um pastor de ovelha e ao mesmo tempo também foi um importante líder. Temos também Josué, que foi um general, temos Samuel, que foi um sacerdote, temos Neemias, que foi um copeiro, temos Mateus, que foi um coletor de imposto, temos Lucas, que foi um médico, temos Paulo, que foi um grande rabino, enfim. Como eu disse, nós temos as mais diferentes áreas da vida sendo alcançada pelos escritores da Bíblia. Em línguas gerais, a origem dessa estrutura da Bíblia, ela evidencia, na verdade, que ela tem uma unidade em seu elemento diferenciador, uma vez que da imensa diversidade de textos que ela engloba, diferentes autores com estilos literários diversos e separados por décadas, séculos, milênios de história, percebe-se que uma concordância plena, uma espécie de fio de ouro que percorre suas páginas, denunciando a autoria suprema do Deus eterno e todo-poderoso. Então, neste sentido, a unidade ela conjuga com a diversidade de textos divinamente coordenados, onde constitui a origem da estrutura da Bíblia. Afinal de contas, não estamos diante de um livro qualquer, mas perante uma obra forjada durante cerca de 1.600 anos nas mais variadas áreas da vida, embora ela pudesse ser escrita durante tanto tempo, mas é uma verdade irrefutável e resguarda traços literários e a capacidade intelectual dos seus autores humanos. Então é este livro que nós estaremos estudando na lição de hoje. E o primeiro tópico da nossa lição fala sobre como a Bíblia está organizada. Isso aqui, na verdade, para muitos que já estudaram teologia, né, já fizeram alguns cursos a respeito de bibliologia, é bem fácil de assimilar. Mas muitas pessoas não passaram por esta área e podem ter até uma certa dificuldade. Então, a definição do termo Bíblia. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, este vocabulário ele não se acha nos textos das Sagradas Escrituras.
ele consta apenas na capa da Bíblia, donde nos vem, na verdade, esse termo. Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do momento que os gregos eles davam a folha de papiro preparada para a escolha, chamando de biblos, que era um rolo de papiro de tamanho pequeno, que era chamado biblion. E vários desses eram uma Bíblia, né? Então, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. E é consenso geral entre os doutores no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Escrituras Sagradas por João Crisóstomo, que era um patriarca de Constantinopla no século IV. Então, os nomes mais comuns da Bíblia, que ela mesma dá para si, nós temos, por exemplo, Escrituras, lá em Mateus 21, 42, nós temos Sagradas Escrituras, em Romanos 1 e 2, nós temos livros do Senhor, em Isaías 34, 16, a Palavra de Deus, em Marcos 7, 13 e Hebreus 4 e 12, nós temos os oráculos de Deus, em Romanos 3 e 2, enfim. A Bíblia, na verdade, é seguramente um dos livros, se não o livro maior e com um efeito histórico em todos os tempos. Então, ela é a revelação de Deus à humanidade. Tudo o que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo o que o homem precisa, que ele precisa saber espiritualmente da palavra de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Então, a Bíblia, na verdade, é um livro que enriquece espiritualmente a vida do crente. Entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação do caráter ideal. Então, a formação da vida cristã, a melhor diretriz de princípios e conduta humana é a Bíblia Sagrada. A falta de orientação correta, espiritual, dentro da palavra de Deus, especialmente os novos convertidos e as crianças, resultará, sabe em quê? Em inúmeras vidas desequilibradas e doentias pelo resto da existência, as quais só um milagre de Deus pode reajustar. O número 2 desse primeiro tópico fala sobre o cânon da Bíblia Sagrada. O que é que nós entendemos dessa palavra cânon? A expressão cânon da Bíblia refere-se, na verdade, à coleção ou à lista de livros aceitos como realmente inspirados por Deus. A palavra cânon, ela tem origem na palavra hebraica cané, cana, por ser longa, fina e reta. Então a cana, na verdade, ela era usada como uma régua ou como um instrumento de medir, conforme Ezequiel capítulo 41, versículo de número 8. Então, como hoje nós usamos o metro, por isso a palavra para cana, ela veio a denotar uma vara de medida. Depois, por extensão metafórica, passou a significar uma régua, um padrão, uma norma. Então, com o tempo, ela serviu tanto para ser uma medida, quanto para representar um padrão de alguma coisa, de uma norma de vida, por exemplo, né? Então, a relação dessa palavra com o contexto bíblico, ela nasce no Sínodo de Laodiceia, no ano 360 depois de Cristo. E a partir desse encontro, os livros da Bíblia são chamados canônicos, porque a igreja ela reconhece como normativos para a fé e para a vida dos fiéis sobre a base do seu conteúdo e também do seu objetivo. Então, a partir daí, o nome cânon, ele passou a descrever muito bem a lista de livros inspirados da Bíblia, pois esses livros, eles servem como instrumento ou como padrão para que o leitor ele possa medir
ou determinar o que é correto em questão de fé, de doutrina e de conduta. Então, a nossa lição de escola dominical, o escritor da lição diz que isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Então, neste sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Então, o que é que nós podemos entender disso? Ainda que alguém possa querer dizer, olha, o que eu estou falando tem um valor sagrado, ou uma profecia que eu falo tem um valor sagrado, mas qualquer palavra que o homem diga, que ele diga que advém de Deus, precisa ser medido por esta vara de medir, que é a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. O terceiro subtópico desse primeiro tópico fala os dois testamentos bíblicos. Então, o que é que a gente pode entender desse número 3 do primeiro tópico? Bom, todo cristão sabe que a Bíblia ela compõe-se de duas partes, como eu falei no início, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito pela comunidade judaica e por ela ele foi preservado 1 milênio ou mais antes da era de Jesus. E o Novo Testamento ele foi composto pelos discípulos de Cristo, ao longo de cerca de um século, vamos dizer assim, né? Porque o último livro da Bíblia foi escrito já perto do ano 100, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Então, a palavra testamento, que servia mais bem traduzida, né, como aliança, essa palavra é a tradução da palavra hebraica e grega, né, que significa pacto, acordo. Então, isso foi algo que foi celebrado entre Deus e o ser humano, né? É uma aliança que aconteceu entre Deus e o homem. Então, no caso da Bíblia, nós temos o contrato, que é o antigo, né? E celebrado entre Deus e o seu povo, que foi os judeus, e o pacto novo, celebrado entre Deus e os cristãos. Estudiosos cristãos, eles frisaram a unidade existente entre esses dois testamentos da Bíblia sob aspecto vamos dizer assim, da pessoa de Jesus Cristo, que declarou ser o tema unificador da Bíblia Sagrada. Augustinho, inclusive, ele dizia que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento e o Antigo revelado no Novo. Então, outros autores até já disseram a mesma coisa, só que em outras palavras. Então, o Novo Testamento está no Antigo ocultado, né? E o Antigo no Novo revelado. Assim, Cristo, ele se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo Testamento. Os crentes anteriores a Cristo, eles olham adiante com grande expectativa, ao passo que os crentes de nossos dias, eles veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. Então, no site, inclusive, biblia.org, eles afirmam que o Antigo Testamento é a palavra de Deus e faz parte do processo de revelação divina. E eles ainda continuam dizendo, a Bíblia deve ser pensada como um processo que conduz à plenitude de Cristo. Neste processo, existem muitas etapas e cada uma tem o seu papel. Usando uma imagem e é como no caso da construção de uma casa. Ninguém pode construir sem usar os fundamentos. Contudo, depois da casa construída, poucos consideram a existência deles.
embora sejam fundamentais para que a casa fique de pé. Então, gente, no demais, é o que podemos mostrar para vocês nesse primeiro tópico da lição. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. Esse segundo tópico fala sobre o Antigo Testamento. O número 1 fala sobre os livros do Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento, também chamado de Escrituras Hebraicas, é a primeira parte da Bíblia, da qual é constituída por 39 livros. Assim, nesse grande livro, você vai encontrar informações importantes para a aplicação da vida na Terra. Bem, o termo usado Antigo Testamento, ele, apesar de comum, ele muitas vezes é considerado até pejorativo pelos próprio povo judeu, né? Pois pode ser interpretado até como inferior ou inadequado ao Novo Testamento dos cristãos. Já a expressão Bíblia hebraica, ela é adotada por alguns estudiosos para tentar evitar, de algum modo, né, um certo desprezo a essa primeira parte da Bíblia chamada Antigo Testamento. Então, como forma original, ele apenas está escrito em hebraico e também em aramaico. Assim, os cristãos resolveram dividir o Antigo Testamento em 4 partes diferentes. A primeira parte é chamada de Pentateuco, ou Lei. Essa parte é constituída por 5 livros, que vai de Gênesis até Deuteronômio. A segunda parte é chamada de Históricos, composto de 12 livros, que vai do livro de Josué até o livro de Esté. A terceira parte é chamada de Poéticos, composto de 5 livros, que vai de Jó até Cantares de Salomão. A quarta parte é chamada de Proféticos, que se divide em profetas maiores, com 5 livros, que vai de Isaías até Daniel, e profetas menores, com 12 livros, que vai de Oséias até Malaquias. Por que esse nome de profetas maiores e profetas menores? Não é por causa da estatura dos profetas, ou porque um é mais importante que o outro. Não. Vai pelo volume dos seus escritos e também pela extensão do ministério de cada um deles, de acordo com o pastor Antônio Gilberto. O Antigo Testamento ele buscou descrever claramente a aliança de Deus com o seu povo, que é Israel. Então, de acordo com as crenças religiosas, Deus ele fez um pacto com o seu povo, que é o povo israelita. E esse pacto e todos os seus detalhes a respeito desse pacto estão totalmente descritos justamente no livro ou por que não dizer, nos livros do Antigo Testamento. Então, apesar da cultura judaica fazer uma divisão diferente, né, que é lei ou Torá, depois vem os profetas, que é chamado de Nevim, depois os escritos, que é chamado de Ketuvim, inclusive já foi dito isso e explicado em uma aula anterior, o conjunto do Antigo Testamento, tanto do povo de Israel como do cristão, soma os mesmos conteúdos, só muda na questão da divisão, né? Então, é isso que podemos explicar para você. E para os cristãos, de um modo geral, o Antigo Testamento ele é uma leitura obrigatória. Então, entre outras coisas, a gente pode entender que o cristão ele considera o Antigo Testamento como uma leitura obrigatória, principalmente por contar e narrar a trajetória da humanidade pré-Jesus Cristo. Bom, e o número 2 do segundo tópico? O número 2 do segundo tópico fala sobre a canonicidade do Antigo Testamento. A lição de escola dominical, ela diz o seguinte:
Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro. Ou melhor dizendo, de um livro canônico. Aí o escritor da lição diz, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Letra B, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico pelos seus escritores, né, os primeiros escritores. E a letra C, que é a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como a palavra de Deus. Então é isso que diz o escritor da nossa lição. E o que é que podemos entender em cima disso? Bom, é importante entendermos, irmãos, que a inspiração ela é dada pelo Espírito Santo. Isso fica claro, porque foi Deus quem deu o primeiro passo no processo da canonização, quando de início ele inspirou o texto sagrado. Outra coisa importante que precisamos entender é que a razão mais fundamental porque existem 39 livros no Antigo Testamento é que só esses livros, nesse número exato, é que foram inspirados por Deus. É impossível limitar a inspiração divina apenas a um testamento. É evidente que o povo de Deus não teria como reconhecer a autoridade divina num livro, se ele não fosse revestido de nenhuma autoridade. Então, o reconhecimento por parte do povo de Deus, uma vez que Deus houvesse autorizado a autenticidade e o reconhecimento, né, desse documento, os homens de Deus também reconheceriam. Então esse reconhecimento ele ocorria de imediato por parte da comunidade a que o documento foi destinado. Principalmente quando esse documento foi um documento original. Então, a partir do momento que o livro ele fosse copiado e circulado com credenciais da comunidade de crentes, ele passava a pertencer ao cânon sagrado. Então, a Igreja Universal de Cristo, que mais tarde viria a aceitar esses livros em seu cânon cristão, é importante dizer, irmãos, que esses escritos, reconhecidos pela Igreja, né, que foram os escritos, primeiro os escritos de Moisés, né, que foram aceitos e reconhecidos em seus dias, como também os de Josué, os de Samuel, os de Jeremias e os demais, né? Então, esse reconhecimento, ele seria confirmado também pelos crentes do Novo Testamento e principalmente por Jesus. Então, a preservação pelo povo de Deus é algo muito interessante a observarmos. Então, o povo de Deus, ele entesourava a palavra de Deus. Os escritos de Moisés, eles eram preservados na arca da aliança. As palavras de Samuel, elas foram colocadas num livro e foi posto perante o Senhor. De acordo com 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. A lei de Moisés, por exemplo, mais uma vez ela foi preservada no templo nos dias de Josias, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 24. Daniel, ele, por exemplo, ele tinha uma coleção dos livros nos quais se encontrava a lei de Moisés e os profetas. Esdras também possuía cópias da lei de Moisés e também dos profetas. Então, nós podemos observar, inclusive, que os crentes do Novo Testamento possuíam todas as escrituras do Antigo Testamento, e tanto a lei como os profetas. Então, é muito valioso observarmos isso. O número 3 desse terceiro tópico, ele traz como tema particularidades do Antigo Testamento. Bom, nessas particularidades, nós podemos observar que o Antigo Testamento ele foi escrito por línguas semíticas, o aramaico
e também o hebraico. Então, o aramaico era uma língua dos sírios, ali mais ou menos no sexto século antes de Cristo, e tornou-se a língua geral de todo o Oriente Próximo a partir da sua adoção pelo Império Persa. Alguns textos bíblicos eles foram escritos em aramaico. Por exemplo, Esdras, capítulo 4, versículos do 9 ao 6, e também o versículo 18. Temos também o capítulo 7, versículos do 12 ao 26, formando um total de 67 versículos. Temos também o texto do livro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, a parte B, até o capítulo 7, versículo 28, formando um total de 200 versículos. Temos o texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 11, um versículo. E temos também o texto de Gênesis, capítulo 31, versículo 47, ou seja, um versículo. O aramaico, como o latim, ele se dividiu e gerou várias línguas filhas, como o mandaico, o siríaco e o neo-aramaico. Então, a maior parte do Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, que era a língua que se falava na Palestina antes do cativeiro. Depois do cativeiro, o povo de lá ele começou a falar também o aramaico, e com grande influência mesmo, né? Então, a gente pode observar que depois do cativeiro, o hebraico, ele gradativamente foi deixado de ser falado, sendo substituído pelo aramaico. Então, evidências arqueológicas indicam que, no entanto, o contexto religioso, né, como a leitura da Bíblia, os cultos feitos nas sinagogas, eles continuam a ser a Bíblia escrita em hebraico, né, e também copiada e lida também em hebraico. E também os cultos, eles eram celebrados em hebraico. Então, para que o povo ele pudesse ter acesso à Bíblia, foram criadas escolinhas em toda parte, especialmente nas sinagogas. Então, famílias, aldeias isoladas, eles passaram a ter o hebraico, né? E continuou a ser usado no cotidiano até as chamadas revoltas judaicas do século II depois de Cristo. O escrito mais extenso, escrito originalmente em hebraico, é o Tanakh. O Tanakh é uma espécie de um acrônico utilizado dentro do judaísmo para denominar o seu conjunto principal de livros sagrados, né? Sendo mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia judaica. Então, o conteúdo do Tanakh equivale o que a gente pode chamar do Antigo Testamento dos cristãos. Então, os manuscritos do Mar Morto, eles foram escritos entre o século II antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Outra curiosidade também importante é a respeito do hebraico moderno, que renasceu como língua falada durante o final do século XIX e o começo do século XX. Então, é a língua falada pela maioria dos habitantes do Estado de Israel, do qual a língua oficial primária, junto do árabe, né? Mas é interessante entendermos, né, que o seu vocabulário, sintaxe, eles são tão diferentes do hebraico bíblico quanto o português em relação ao latim. E, por último, nós entendemos que o último livro canônico, ele foi o livro do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C., e desde então nada mais pode ser acrescido no cânon do Antigo Testamento. Então é bom deixar claro isso. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre o Novo Testamento. O número 1 fala sobre os livros do Novo Testamento, que formam um total de 27 livros.
Então esses livros, eles foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. E isso é muito interessante, né? Porque o Antigo Testamento também está dividido em 4 grupos principais. O Novo Testamento também está escrito em 4 grupos principais. E quais são eles, esses 4 grupos? O primeiro grupo é o grupo dos Evangelhos, formado de 4 livros. A primeira parte da história do Novo Testamento, ela é formada pelos 4 Evangelhos, que significa boas notícias ou boas novas. E quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esses primeiros livros, né, eles narram a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e a sua ressurreição. Então, isso é narrado, isso é falado na visão dos seus discípulos, que acompanharam ele durante a sua trajetória. O segundo grupo é o grupo do livro histórico, que é composto apenas de um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então essa é a segunda parte do Novo Testamento, e ela é constituída, como eu disse, né, pelo livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Lucas, que nós podemos dizer que foi um discípulo de Cristo. Então o livro de Atos, na verdade, ele conta a história da primeira expansão da igreja após a morte de Jesus Cristo. Então, ao ressuscitar, Jesus ele capacitou alguns de seus seguidores, ou por que não dizer, grande parte deles, ele capacitou através do Espírito Santo e enviou essas pessoas, né, para fazer a sua obra. E a narração gira justamente em torno de como os apóstolos eles propagaram o Evangelho de Jesus Cristo, orientando pessoas que formavam uma nova comunidade cristã chamada Igreja. E um dos principais personagens deste livro é o apóstolo Paulo, que foi o responsável por escrever cartas que orientavam as igrejas locais da sua época. Terceira parte do Novo Testamento. A terceira parte são as epístolas, que formam o total de 21 epístolas. Então, essa terceira parte do Novo Testamento é composta pelas cartas, ou seja, as epístolas do apóstolo Paulo, né, que foi o fundador de várias igrejas, que formam o total de 13 epístolas, que vai de Romanos até Filemon. Essas epístolas, que é a primeira parte, elas falam sobre questões centrais da fé cristã. Então, são epístolas divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, e estas cartas ou estas epístolas, elas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Elas, inclusive, instruem os cristãos quando, na questão da natureza de Deus, o significado do ministério e a obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final, né, dos tempos, o caráter do cristão, a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes, a ordem no culto, o governo na igreja. Então são vários assuntos importantes. E temos também, por último, as chamadas epístolas gerais, que formam um total de 8, que vai desde Hebreus até o livro de Judas. São chamadas assim porque elas eram destinadas ao público em geral e não necessariamente a uma igreja. Isso significa que a comparação às cartas de Paulo às epístolas gerais, essas epístolas elas são mais abrangentes e a maioria delas não possuía destinatários específicos. As epístolas gerais elas são
de suma importância para a igreja. O seu conteúdo ele também foi inspirado pelo Espírito Santo e também foi preservado por Deus de qualquer tipo de erro, né? De qualquer tipo de contradição, de adulteração. Por quê? Porque elas trazem instruções que jamais devem ser desprezadas pelos cristãos. Outra coisa também importante é que as epístolas gerais, elas tratam de questões que são comuns a todos os crentes de todas as épocas. Elas exortam os cristãos acerca do problema do sofrimento, encorajam os cristãos a viver em obediência ao Senhor, ensina os crentes sobre como eles devem preservar a fé e ser zeloso com a pureza do Evangelho, né? Se opondo aos falsos mestres, às falsas doutrinas. E por último, nós temos o livro profético, ou o livro de revelação, que é o livro de Apocalipse. E esse último livro, né, do Novo Testamento, chamado de Apocalipse, que significa revelação, ele foi escrito pelo apóstolo João, quando estava preso lá na ilha de Patmos e teve revelações de Jesus Cristo sobre a realização dos planos de Deus para a história e sobre a eternidade. Então, nessas revelações, João, ele afirma que Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que seguiram os seus ensinamentos e o aceitaram como um único e eterno Salvador. E o número 2 desse terceiro tópico fala sobre a canonicidade do Novo Testamento. Bom, o cânone do Novo Testamento é o conjunto de livros que nós, os cristãos, consideramos como inspirados por Deus e que fazem parte do Novo Testamento da nossa Bíblia. Então, para a maioria das denominações cristãs, trata-se de uma lista de 27 livros. Esses livros, para poder estar em nossas mãos hoje, já selecionados num total de 27, não foi nada fácil, gente. Eles foram escritos e atribuídos aos apóstolos e circulavam entre as primeiras comunidades cristãs aos montes. Então a sua formação levou quase 100 anos. Então a gente pode ver que em 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico. Isto foi motivo de muito cuidado por causa da questão do escrúpulo das igrejas de então, e que exigia provas contundentes da inspiração divina de cada um desses livros. Então, o período decisivo para o seu reconhecimento literário, ou seja, o reconhecimento literário do Novo Testamento, foi, portanto, nos meados do segundo século. Ao final desses séculos, os conteúdos eles já se encontravam fixados. E, a princípio, os livros eles foram surgindo separadamente em diferentes localidades da cristandade, né? E foram começando a ser lidos nas reuniões. Depois eles começaram a ser classificados em grupos. Os evangelhos, as cartas de Paulo, né? Ou seja, as epístolas paulinas, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas gerais, né? Então, esses grupos eles foram acrescentando, por fim, o livro de Apocalipse. De modo que, por volta mais ou menos do final do século II, mais ou menos, já estava praticamente completa a coleção. Mesmo assim, gente, a autenticidade de alguns livros ficou ainda em aberto, ainda por um certo tempo, né? E houve, inclusive, alguns critérios muito grandes
a respeito da questão da canonicidade, ou seja, esses critérios eram justamente para reconhecer que aquele livro era verdadeiramente um livro canônico. E que critérios eram esses? Primeiro, a origem apostólica. Então era preciso saber se o livro ele era atribuído e baseado no ministério e nos ensinamentos da primeira geração de apóstolos ou então os seus companheiros próximos. Qual o segundo critério? A aceitação universal. Então, se é reconhecido por todas as grandes comunidades cristãs do mundo antigo, mais ou menos no final do século IV, então deveria também ser reconhecido como inspirado. Outra coisa também importante, como critério, era o uso litúrgico desses livros. Ou seja, saber se eles foram lidos publicamente quando as primeiras comunidades cristãs se reuniam para a ceia do Senhor, o serviço religioso semanal. E por último, saber se a mensagem era realmente consistente, se o seu conteúdo teológico era similar ou complementar a outros textos cristãos e aceito universalmente. Mediante tais fatos, atesta-se de que, desde o começo, a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E por último, no número 3 desse terceiro tópico, nós temos as particularidades do Novo Testamento. Bom, é interessante observarmos que o comércio, a navegação, as imigrações e as colônias gregas, elas deram ao grego uma difusão mundial. Então, todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos em grego koiné. Isso é muito interessante, porque o koiné é simplesmente a palavra grega para comum. Muitas pessoas elas podem reconhecer a palavra koiné da palavra koinonia, que significa comunhão. Comunhão é ter algo em comum. O grego koiné era simplesmente a língua comum do povo mediterrâneo no primeiro século. E conforme Alexandre o Grande conquistou o mundo civilizado de seu tempo e espalhou a língua e a cultura dos gregos, né? E assim como o inglês, ele se tornou hoje, né, uma língua falada no mundo inteiro, o grego também naquela época, ele se tornou uma língua internacional. Então era uma língua comum, né, e difundida em toda a época. Por quê? Porque era a língua da sabedoria. Os grandes filósofos, eles eram gregos, né? Então era a língua da sabedoria. E foi justamente por isso que Deus ele se utilizou dessa estratégia, né, da língua grega para difundir a sua palavra. Então, a sua palavra foi melhor difundida justamente porque tinha-se, na época, uma língua falada no mundo inteiro, que era a língua mundial, que era o grego. E não era qualquer tipo de grego, era o grego koiné, ou seja, o grego comum, falado por todo mundo. O grego koiné, ele não era apenas comum no sentido de ser amplamente utilizado pelo Império Romano, mas era também comum no sentido de que não era uma língua das elites intelectuais, dos acadêmicos. Não. O grego clássico, ele era usado pela classe instruída. O grego koiné, ele era a língua do trabalhador, do camponês, do vendedor, do viajante, da dona de casa. Era essas pessoas que empregava a maneira de falar compreensível a todos. Foi justamente essa língua, né, onde não havia nada de preciosidade nela, que Deus se utilizou para que fosse escrito o Novo Testamento. Então, era um vernáculo ou uma linguagem vulgar da época. E quando eu digo vulgar,
é no melhor sentido, ou seja, falado por todo mundo, né? Conhecida por todo mundo. As grandes obras da literatura grega, elas foram escritas no grego clássico. Nenhum erudito hoje se importaria em estudar qualquer coisa escrita em grego koiné, exceto pelo fato de que é a língua do Novo Testamento. Então, Deus queria que a sua palavra ela fosse acessível a todos e escolheu a língua comum da época, que era justamente o koiné. Então, o aramaico ele tinha também uma influência na Palestina durante o período de Cristo. E uma prova disso é que ele também usou, o próprio Cristo usou o aramaico. Inclusive há quem diga que o livro, o Evangelho de Mateus, foi escrito em aramaico. Mas a grande maioria concorda de que o Evangelho de Mateus também foi escrito em grego. Ou seja, todo o Novo Testamento, né? Mas Jesus usou o aramaico? Sim. Palavras como Talita Cumi, ou seja, menina, levanta-te. Abba Pai, né? Que é papai, ou meu pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Então tudo isso era a língua aramaica usada por Cristo. Mas em suma, nós podemos dizer que o Novo Testamento é essa nova aliança concretizada, feita justamente através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que alcançou a graça divina e o perdão de Deus contra o pecado da humanidade. Nós queremos concluir esta lição sempre lembrando aos professores que não deixem de atingir os objetivos da lição, que são 3. Primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Então é muito importante isso, porque conhecer a estrutura da Bíblia ajuda os seus alunos a ter uma boa base para prosseguir com os estudos individuais e também os estudos devocionais da Palavra de Deus, bem como para encontrar os livros da Bíblia, que muitas vezes ele pode ter dificuldade se não compreender bem essa estrutura. Então o aluno que entende a estrutura da Bíblia, na hora de procurar qualquer assunto, ele terá uma grande facilidade de encontrar esses assuntos, certo? O segundo objetivo da lição é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Então, isso também é importante, já que os alunos, eles devem perceber que o Antigo Testamento é a base da história de salvação que começa por meio do seu povo, que é o povo de Israel. Então, é a partir desse povo que surgirá o Salvador, chamado Jesus Cristo. E por último, o último objetivo é expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Sim, por que isso é importante? Porque o Novo Testamento ele traz uma revelação muito mais ampla, ou por que não dizer uma revelação plena a respeito do Antigo Testamento, que é a chave da Antiga Aliança e também que fala sobre Jesus, né? Que é o elemento interpretativo de toda a Bíblia. Então, a partir do momento que o cristão ele compreende bem o Novo Testamento, ele vai entender melhor sobre a Antiga Aliança e fazer essa associação de um com a outra. Tá bom, meus queridos? Espero que esta lição ela sirva de apoio, de ajuda para vocês em sua aula no domingo. Que Deus abençoe.